aí, turminha, hoje nós vamos partir para as páginas 110, 111 e 112 para aprendermos sobre mediana, moda e média aritmética, que são medidas de tendência central que nós veríamos lá na sala e eu vou tentar explicar aqui por vocês, tá bom? O que é isso? É um valor central, um valor típico de uma distribuição de probabilidade. Tá, para ajudar vocês eu vou definir rapidamente cada um deles. Primeiro, a moda é aquele valor que mais aparece em frequência em um conjunto de dados. Ou seja, é o valor que está sempre repetindo, ele tem maior quantidade de repetição numa sequência numérica. Tá? Mediana é uma medida de localização no centro da distribuição de dados e tem que ser definida do seguinte modo. A gente tem que ordenar, tá, os elementos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e o mediano é o valor que está no meio, que ele divide em duas partes iguais a essa sequência, tá? Ele é um elemento central e depois de a gente ter organizado todos esses dados em ordem crescente, beleza? E a média aritmética, ou simplesmente média, é a soma de todos os valores, todas as medidas, e depois ela é dividida pelo número de observações do conjunto, ou seja, o número de elementos, tá? É como se fosse como a gente calcula a nota de vocês. Soma todas as notas e divide pela quantidade de atividades que tiveram, tá? Mais ou menos isso que acontece. Beleza? Vamos para as questões que vai ajudar muito para vocês entenderem mais fácil. Olha só, turminha, como eu falei agora, a gente vai aprender 3 conceitos novos. É tranquilo, tá? Se a gente fizer os exercícios passo a passo que começa aqui na página 110, vai ficar fácil da gente entender, tá bom? Eu vou dar aquele zoomzinho básico aqui na nossa lousa e vamos ler e entender, tá? Então, a primeira questão é a seguinte. Vamos praticar. A Ana gosta muito de basquete e resolveu pesquisar mais informações importantes sobre seu time preferido. Ela anotou o saldo final de cesta de seu time nos últimos 13 jogos, certo? O saldo de cesta é a diferença entre o total de cestas feitas e as cestas sofridas por uma equipe. A seguir estão os números anotados por Ana. Então olha só, essa aqui é o jogo, tá? Então são todos os jogos que o time dela fez. Tá, o jogo 1, o jogo 2, assim, até o 13. E aí que tem um saldo de 2 cestas, ou seja, o time ganha com 2 pontos de diferença. No segundo jogo, quando nós temos o saldo negativo, o time perdeu com 17 pontos de diferença. Aqui ele ganhou de novo, perdeu com 11 pontos de diferença, ganhou com 12, perdeu com 1, ganhou com 66 pontos de diferença a mais, ganhou, e assim vai, tá? Aqui ele ganhou com 35 e aqui ele perdeu com 22, beleza? E aí vamos então para a questão que está no comecinho da página 111, tá? Observe os números anotados por Ana. Em qual jogo você acha que o time de Ana teve um melhor desempenho? Então vocês vão escrever aqui, ó, o melhor, então vamos escrever aqui, ó, melhor desempenho foi no jogo, aí põe o número do jogo tal, aí vocês vão colocar um número, por quê? Aí vocês vão explicar, tá? E o pior foi no jogo tal, no jogo não coloca o número, e vão explicar por quê, tá bom? Ouviram a dica que eu acabei de explicar, saldo negativo e saldo positivo, é muito importante a gente lembrar disso, tá? No item B, no regulamento dessa competição, cada time de basquete ganhava 2 pontos por vitória e 1 ponto por derrota. Quantos pontos tem o time de Ana? Tá? Então vocês vão ver lá. Bom, 2 pontos por vitória e 1 por derrota. Então naqueles que, vocês vão voltar lá na tabela, naqueles que o saldo for positivo, vocês vão contar 2 pontos. Tá? Então 2 pontos. Naquele que o saldo for negativo, vocês vão contar 1 ponto. Então vocês vão fazer uma soma aí, uma sominha simples, uma soma simples, lembrando que cada valor positivo vale 2 e cada valor negativo vale 1. Tá bom? Molezinha. No item C, Ana queria determinar a mediana, a moda e a média aritmética do saldo de cestas. Ela começou reorganizando esses valores em ordem crescente, considerando inclusive as repetições. Rearranje os valores anotados anteriormente por Ana, colocando-os em ordem crescente. Bom, aqui vocês vão colocar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Lembre-se que, primeiro nós vamos colocar, vou até colocar de vermelho aqui, ó. Os primeiros números que nós temos tem que ser os negativos, tá? Os números negativos. Por quê?
Porque como eu expliquei para vocês nas aulas anteriores e lá na sala de aula no comecinho do ano, quanto mais distante do zero for o número negativo, menos ele representa, tá? Então quanto maior a minha dívida, menos eu tenho. Então essa é a ideia. Então ele é o menor, tá? Então começa com os números negativos, coloquem todos os números negativos. Lembre-se que quanto mais distante do zero, ou seja, vou colocar de uma maneira muito errada, mas é o que para vocês entenderem aqui. Quanto maior, entre aspas, o número negativo, mais distante ele é do zero, então ele é menor, tá? Então ele vai ser os primeiros. Depois os números positivos, tá? Então os positivos eu vou riscar aqui de azul. Então para cá os positivos. Aí os positivos é na ordem normal, tá? O maior valor aqui e assim por diante, tá bom? Então é só fazer isso nesse item C. No item D, tá perguntando assim, por que é um valor de destaque? Observe o nome que ele recebe e a quantidade de números que estão antes e depois deste número de destaque. Como eu expliquei no começo do vídeo, a mediana é justamente esse valor central, esse valor que está no meio. Por quê? Ele divide a sequência numérica na quantidade de elementos iguais dos dois lados. E é isso que eu vou querer que vocês expliquem com as palavras de vocês. Então aqui, ó, é uma explicação disso que eu acabei de falar, tá bom? Então pensem um pouquinho, vejam o que vocês têm. Mediana, que está no meio, tá? E no item E, está escrito assim, ó. Quantas vezes cada valor aparece na distribuição do item C? Então, vocês vão me dizer, bom, tal valor, vamos supor lá, o menos 22, aparece uma vez. O 35 aparece uma vez, tá? E aí tem uma observação muito importante. O valor que mais aparece na distribuição é chamado de moda. Então vocês vão me dizer qual que mais aparece, tá? Então aqui, ó, é só responder colocando o valor que mais aparece. Tudo bem? É fácil, né? Não é difícil. E aí, antes de virar a página, a gente vai falar da média aritmética ou só média, tá? Que ela é obtida somando todos os valores dados e dividindo esse resultado pela quantidade de números. Beleza? Esquece disso. Soma tudo e divide pela quantidade de números. Virando então a folha, vou dar mais um zoomzinho aqui. Temos aqui então, para você, o que significa média aritmética? Qual a importância dessa análise que a Ana está fazendo? Então vocês vão responder aqui, explicar com as palavras de vocês, tá? Aqui não tem muito o que eu explicar não, é mesmo com as palavras que vocês gostariam de falar, tá bom? Item G. Vamos calcular a média de Ana. Primeiro, vamos somar todos os números da sequência dada por ela. Vou dar uma dica muito importante. Como nós temos valores positivos e negativos, tá? Então eu vou dar a seguinte dica. Primeiro, vou colocar aqui de vermelho. Todos os números negativos nós vamos somar. Então somar os negativos. Tá? Por quê? Vamos supor que eu estou acumulando dívida, então eu vou somar tudo que eu estou devendo. Tá bom? Depois, a gente vai fazer 3 contas, tá? Depois, a gente vai somar os positivos. Então, soma tudo que está positivo, que não tem sinal de mais, mas a gente sabe que é positivo, tá? Com esses dois resultados, a gente vai para a terceira etapa. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a soma dos positivos e vai fazer menos a soma dos negativos. Tá? Então vai ser fazer uma continha de menos. Tudo bem? Então, este resultado aqui dos positivos, que é esse da de cima, eu vou fazer menos o valor dos negativos. Tá? É como se eu visse lá, bom, se eu tenho uma dívida, eu vou pagar essa dívida para ver quanto é que sobra para mim. Tá bom? No item H, a penúltima, tá escrito assim, ó. Como foram 13 jogos, agora iremos dividir o resultado do item G por 13. Em seguida, responda qual é a média aritmética. Ou seja, o que a gente vai fazer? Uma divisão. Então a gente vai pegar este resultado que está aqui em cima, então o resultado do item G, e dividir por 13. O resultado da divisão é a média. Olha só. Tá bom? Então faça uma continha aqui. Se não couber, pode fazer no cantinho aí do caderno de trilhos, não tem problema. Tá? E para finalizar então a questão,
Será que os valores da mediana, da moda, da média aritmética são sempre iguais? Então, ele vai fazer uma pergunta e vai fazer uma solicitação. Tá? Que solicitação é essa? Construir uma sequência de 5 valores quaisquer para lhe ajudar a responder essa pergunta. Então vocês vão inventar 5 valores, pode ser número pequeno, pode ser número repetido, não tem problema. Vocês vão escolher, tá? E vocês vão me calcular, vamos dizer qual que é a mediana. Tá? Deixa eu escrever melhor aqui. Vocês vão dizer qual é a mediana, que é o número que está no meio, o número que vocês vão colocar aqui no meio. Qual vai ser a moda, tá? Que é o número que mais aparece. E a média, que é a soma de todos dividido por 5, porque aqui nós temos 5, tá? E aí vocês respondem, não esqueçam de responder, se vai ser sempre os mesmos, tá bom? Vai ser sempre o mesmo? Sim ou não? É com vocês, belezinha? Então, essa daqui vai dar bastante trabalho, mas vocês vão fazer porque é moleza, tá bom? Qualquer dúvida manda para provar na Google Sala de Aula. Responda então as atividades lá nas páginas 110, 111, 112 e não esqueça de tirar a foto das atividades e clicar em entregar, beleza? Nos vemos na próxima atividade, até mais e se cuidem!